Olha quem chegou aqui de surpresa, sabadão, pegar vocês aí à tarde pra bater aquele papo, né? Porque assim, abri essa caixinha aqui do consultório da Su, né, do Ombro Amigo, e eu fiquei impressionada com a quantidade de perguntas, com a quantidade de assuntos repetidos. Fiz uma sequência aqui pra vocês, então vão entrando aqui, deixa eu ver quem tá online, tá? Agora vocês vão acabar recebendo aí a notificação, já vão começar a entrar. E eu quero falar com vocês aqui um papo assim, muito papo com a Su. Sabe assim, que vocês me mandam direct e ficam me fazendo perguntas. Então, eu tô aqui pra conversar com vocês. Hoje é uma live sem roteiro. É aquela live assim que deixa o Espírito Santo mover e falar com o que a gente precisa falar e colocar na nossa boca aquilo que a gente precisa falar, né? Então, decidi abrir aqui essa live pra gente bater aquele papo cabeça, aquele papo emocional mesmo, aquele papo crise existencial, porque eu vi que essa caixinha, as pessoas perguntaram muitas coisas, e essas perguntas que vocês me fizeram, muitas eu já respondi, vocês viram que eu fiz uma sequência enorme, mas eu percebi como que vocês estão sofrendo emocionalmente por coisas que vocês não deveriam estar sofrendo. Então, vão entrando aí. Vamos lá, estão me ouvindo? Estão escutando tudo direitinho? Tá dando para poder ouvir? Tá certinho? Vai entrando aí e eu vou começando aqui. Eu vou pegar uma caixinha aqui que eu já respondi várias e vou tentar botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr as perguntas aqui. Vamos ver aqui. Aparece para vocês? Ah, agora tá aparecendo. Ótimo. Olha só, fiz um propósito com Deus de ser uma pessoa melhor e parece que as lutas aumentam a cada dia. Óbvio, se você fez um propósito com Deus de ser uma pessoa melhor, o que ele vai fazer? Você vai ter mais problemas, porque você vai aprender a lidar com os problemas. Baseado nessa forma que você aprende a lidar com os problemas é que você evolui. Então, se você orar para Deus te pedindo sabedoria, ele vai te dar situações em que você tem que desenvolver a sabedoria. Então, isso é meio lógico. Toda vez que você orar e pedir para Deus te ajudar a lidar com situações, ele vai colocar situações na sua vida para que você aprenda a lidar. É assim que o ser humano funciona. Então, se você se aproximou de Deus e as lutas aumentam, fique feliz por isso. Porque é assim que você vai evoluir, certo? Então, não precisa ficar preocupada. E outra questão também que vocês me perguntam muito. Suelen, essa questão de eu tentar abrir a Bíblia, tentar ler, eu não consigo, porque toda vez que eu faço isso, eu fico com sono, eu fico cansada. Então, isso é uma questão muito séria de quando a gente começa a ter uma vida intelectual, uma vida de relacionamento com o Pai. Isso acontece. Porque você precisa arrumar a sua vida, você precisa fechar as brechas que a gente dá da legalidade, das coisas que a gente faz. A gente precisa fazer com que a nossa vida, né, espiritual, antes de eu começar a ler a Bíblia e fazer as coisas, eu preciso que eu fechar aquelas brechas, aquelas coisas que me impedem. Então eu preciso orar, eu preciso me preparar para o momento de estudo da Bíblia. E vai ser assim, no início você vai sofrer, você vai ficar com sono, você não vai querer ler, mas à medida que você for descobrindo a verdade e o Espírito Santo for trabalhando na sua vida e te regenerando, você cada dia mais vai aprender e vai sentir prazer no estudo bíblico, tá? Isso acontece com todo mundo quando a gente tá começando, são muitas barreiras que a gente precisa quebrar para conseguir ativar essa parte espiritual na nossa vida de forma progressiva, tá? Então, essa aqui é uma pergunta bem rapidinha. Vamos outra aqui, ó. Outra pergunta. Tenho me sentido mal por achar que pequei contra o Espírito Santo. O que fazer? Primeiro você precisa entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, né? A gente vê as pessoas repetindo isso e tal. Algumas pessoas falam, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crer no Espírito Santo, é não crer que ele pode salvar, coisas do tipo. E outras pessoas dão várias interpretações. Porém, a interpretação que eu creio com relação ao Espírito Santo, como é que você peca contra o Espírito Santo? Porque o único pecado que não tem salvação, né, no caso, é contra o Espírito Santo. O que seria o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é parte do Pai, como eu já falei pra vocês na live que eu expliquei sobre a questão da Trindade, a questão, como é que funciona assim, né? Deus, né? Como é que funciona a composição. Então, o Espírito Santo é o Ruach HaKodesh, que é uma parcelinha de Deus que atua em você, na sua vida, que é aquela que o Messias falou que ia embora, iria deixar o Consolador, enfim, que iria convencer e fazer com que a gente caminhasse
na verdade. Então, o papel do Espírito Santo na nossa vida, já falei muito nessa da live sobre os dons do Espírito Santo, assista depois. O papel do Espírito Santo na nossa vida é convencer do pecado, é fazer com que a gente caminhe no caminho da verdade, fazer com que a gente desenvolva a nossa salvação, né? Fazer com que a gente compreenda aí essa questão de espiritualidade, de moral, de tudo que tem a ver com o Pai. Então, quando você peca contra o Espírito Santo, você basicamente não está ouvindo a voz do Espírito Santo. E quando você não ouve a voz do Espírito Santo, quem que você é? Porque os eleitos, todos eles, no momento que o Pai quiser operar, eles vão ouvir a voz do Espírito Santo, eles vão, apesar dos seus pecados, apesar dos seus problemas, eles vão desenvolver uma vida com o Pai. Porque esse é o caminho de regeneração do vaso. Então, não tem como, basicamente, você recusar o Espírito Santo. Então, quem recusa o Espírito Santo é só vaso de ira. Por quê? Porque o Pai não opera com o Espírito Santo neles, logo eles não reconhecem o Espírito Santo. Então, eles não reconhecem Deus, eles negam, eles não têm fé para crer. Então, eles pecam contra o Espírito Santo, entendeu? Então, por isso que não tem perdão, porque você pecar contra a única coisa que pode fazer com que você se regenere e tenha fé, porque é através do Espírito Santo, né, que o Pai atua, como é que você vai ser salvo? Então, não tem como. Então, se você tem medo de pecar contra o Espírito Santo, primeiro você precisa entender de onde vem esse medo? Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? Porque senão seu medo não tem fundamento, tá? Então, você só vai ter medo de pecar contra o Espírito Santo se você crer e tiver fé. Então, logicamente, você tem fé no Espírito Santo, na ação dele. Então, você não tem como ter medo dele. Agora, basicamente, o que você está me dizendo aqui é que você tem medo porque você aprendeu na religiosidade que o Espírito Santo é uma coisa e que é assim, e aí você acha que tem pecadinho e pecadão, e você acha que tem pecado que tira da salvação e tem pecado que não tiraria da salvação. Então, você está num caminho errado bíblico e por isso você tem medo. Quando você entende a verdade do evangelho, você não tem medo. Você tem felicidade. Quando você entende o verdadeiro evangelho, você tem uma obediência muito maior, porque você entende que tudo depende da misericórdia do Pai. Você não é merecedor de nada. Então, se você recebeu algo, você tem que ficar muito feliz. E essa felicidade promove uma obediência genuína em você, porque o Espírito Santo faz essa transformação. Então, basicamente, uma pessoa que é um crente, uma pessoa que tem fé no Messias, não peca contra o Espírito Santo. Ela peca contra o próximo, ela peca contra ela peca contra Deus, ela peca contra várias coisas. Mas ela basicamente não peca contra o Espírito Santo, porque ela jamais vai blasfemar, ela jamais vai fazer com que o Espírito Santo bloqueie a vida dela, entendeu? O Espírito Santo vai agir na vida dela, porque não depende do homem a salvação. Então, esse medo tem a ver com a religiosidade, com a mentira do sistema religioso. Por isso que eu falo que é tão importante vocês não serem ouvintes da palavra, mas serem estudiosos da palavra. E geralmente quando você é do sistema religioso, você se torna um ouvinte da palavra. E aí isso aqui é o que acontece na sua vida, tá? Vamos para mais outra pergunta aqui. Tá. Essa aqui teve muito, tá? Muito. Su, tô com dificuldade de suportar a pressão social para me picar. Vou responder rápido porque eu nem sei se tá podendo falar desses assuntos aqui. O que fazer? Cara, é o seguinte. Se você depende do social para viver, não viva. Porque tudo que você for fazer, alguém vai ter uma pressão social em cima de você. O mundo, ele tá invertido. O mundo, ele tá totalmente ao contrário. Então, se tudo na sua vida você for esperar fazer ou não fazer, você botar a base da sua vida no social, você vai cada vez mais definhar. Porque você vai viver uma vida tentando agradar as pessoas, tentando agradar os amigos, tentando agradar a família e jamais tentando agradar a Deus ou até as ideias que você tem sobre tudo. Então, a vida parte do pressuposto que você tem que ter o conhecimento das coisas. Então, se você não tem, se você é ignorante sobre algo, você tem que estudar. E uma pessoa que tem conhecimento, ela tem argumentos. E ela se convence dos próprios argumentos. Então, quando ela tem certeza do que ela é, do que ela quer, ela se convence dos argumentos porque ela estudou. Então, ela não tem como ser influenciada socialmente a fazer algo que ela não quer fazer, porque ela sabe muito bem o porquê ela não está fazendo. Então, se você está se deixando levar pela pressão social, significa que você não sabe o que você quer. Significa que você não sabe quem você é. Significa que você não tem conhecimento do porquê você faz o que você faz. Então, você é uma pessoa que é levada pela manada. Você é uma pessoa que é levada tanto para um lado quanto para o outro. Então, dependendo da pressão que você sofre, você vai para um lado. Dependendo, você vai para o outro. Então, quem você é? O que você faz? Por que você faz o que você faz? Tenha certeza disso. Se você tiver, nenhuma pressão social vai te atrapalhar. Agora, eu compreendo as questões que as pessoas quando falam, eu tô no meu emprego, eu sustento minha família inteira, eu sou pai de família, e lá falaram que se eu não me picar, eu não vou conseguir mais trabalhar e tal.
cada um sabe onde a corda aperta, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde, tem pessoas que sabem, entendem. Eu entendo muito bem o que vai ocasionar essa picada. Então, pra mim, é algo que é totalmente arriscado. Não me interessa utilizar esse procedimento, porque além dele não imunizar, né, como eles estão falando, a pessoa pode pegar, enfim. Então, eu não vejo benefício real em me picar. Pelo contrário, eu vejo muito mais riscos nesse momento do que qualquer outra coisa. Então, eu sinto que a obrigatoriedade vai chegar aos poucos, né? Mais cedo ou mais tarde para as pessoas, depende de cada situação, né? De cada vida, de cada dependência do sistema. E essa questão de dizer, eu vou pro mato, vou ser independente do sistema, isso é uma utopia, tá? Eu posso dizer porque eu já fui um mês pra lá, eu tive essa ideia. Quando eu despertei como vocês, eu fui num processo e eu achei que realmente isso tinha que fazer. Eu passei um mês no mato e eu entendi que essa questão de viver fora do sistema é uma utopia e tá cada dia ficando mais séria essa utopia, porque todas as áreas são monitoradas, tudo pode acontecer, e essa questão de você falar que vai produzir seu próprio alimento, ele é muito relativo, ele é relativo à sua dieta, ele é relativo aos seus conhecimentos, ele é relativo à terra, ele é relativo a muitas coisas. Inclusive, já falei muito sobre isso aqui, eu tenho vídeos que eu falo especificamente sobre isso, então assista depois pra você entender. Mas entenda que é uma utopia. Então, se você achar que você vai ser completamente fora do sistema, esquece, você não consegue mais. O sistema, ele garantiu que você não fosse completamente fora do sistema. Pessoas que vão para o mato, elas estão procurando uma qualidade de vida e elas têm possibilidades intelectuais, financeiras, de saúde, de fazer isso. E elas sentem bem assim e elas podem. Então elas fazem, se elas quiserem. Agora, dizer que isso é uma imposição bíblica, dizer que isso vai fazer com que você não sofra as consequências do que está por vir, talvez momentaneamente, talvez no início, de repente quando uma água ficar contaminada na cidade, a pessoa lá ainda tem uma nascente, pode até ser. Porém, você consegue chegar até esse ponto? Você sabe quando isso vai acontecer? Você consegue sustentar até lá? Então são perguntas que eu me faço porque eu tive essa experiência e eu entendo e eu digo pra vocês. No mato, não é esse mar de maravilhas que todo mundo fala. É muito bonito ver uma foto aí de uma casa no campo. É maravilhoso, né? Você ficar lá de boa e tal. Mas a realidade experienciada e vivida não é bem assim. Muitos de vocês que foram criados na cidade, que se desenvolveram dessa forma, tiveram suas faculdades, sua vida encaminhada pra outra coisa. Se você decidir fazer isso dia pra noite, você vai se frustrar. Você vai criar expectativa e vai ver que não é bem por aí. Você vai carregar uma família nas suas costas. Se você tiver problemas de saúde muito sérios, você não vai conseguir ter atendimento, tá? O seu carro pode quebrar e você fica sem ter como ter combustível, é tudo muito longe, tudo muito inacessível. Então, isso não é pra todo mundo, e como eu falei. Então, assim, entenda que não existe essa história de vou sair do sistema. Hoje tá na moda falar isso. Só que não quer dizer que isso daí é possível pra todo mundo e você tá ouvindo isso de uma pessoa que depende muito pouco do sistema. Mas eu dependo também. Todo mundo depende. Se você tem uma conta bancária, se você usa o SUS, por exemplo, se você precisa de internet para trabalhar, você vai depender do sistema. Se você precisa ir ali ir no correio, se você precisa ali fazer alguma coisa, isso tudo é sistema. Se você tem uma conta de luz, você precisa de luz, isso é sistema. Então, não existe. Você vai fazer um aluguel de apartamento, isso é sistema. Você precisa ter um documento, você precisa ser uma pessoa ok na sociedade. Então, vamos parar com isso, tá? Esse pensamento é uma coisa que não é pra todo mundo, ela não é aplicável pra todo mundo, então não fiquem paranoicos com isso. E essa questão aqui tá deixando todo mundo paranoico por causa disso. Então entenda que você precisa analisar sua realidade diferente da outra pessoa. Tem pessoas que têm problemas de saúde que se imaginar tomar um negócio desse aqui já pode ir pro caixão. Entendeu? Então cada um sabe a sua realidade, sabe onde o negócio aperta e aonde piora muito. Então tenham sabedoria, orem ao Pai. Eu não recomendo ninguém a ser parte desse experimento humano, porém falo bastante disso no Telegram, não falo mais disso aqui, porque os últimos posts que eu tive muitos problemas e ameaçaram deletar a minha conta, como essa conta não é pra falar disso. Então, se você quer entender um pouco mais desse assunto aqui, vai lá pro Telegram, lá tem áudios, tem conteúdo, tem material da gringa, tem tudo que vocês precisam pra entender o porquê a gente fala o que a gente fala aqui, certo? Então, nessa questão, é isso, tá? É isso que eu posso dizer. Vou continuar aqui pegando outra pergunta. Tá. Vai mandando aí, pessoal. Vou colocando aqui. Vou selecionando algumas que eu ainda não respondi, de temas que se repetem demais. Tem umas que mandaram uma história enorme aqui, eu não consigo identificar. Vamos ver aqui. Tá, vamos ver.
Tá, eu vou falar desse assunto aqui porque é muito importante, tá? Questão de casamento, de divórcio, de fornicação, de namoro, já falei muito isso incansavelmente aqui. E eu recebi esse tipo de comentário na caixinha demais. Ah, eu não sou feliz no meu casamento. Ah, eu tô sofrendo, quero me divorciar. Ah, porque meu marido não me dá atenção. Ah, porque meu marido mudou da água pro vinho. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque a gente briga demais. E eu vou dizer pra vocês. Sabe qual é o problema? A gente hoje romantiza demais os relacionamentos. A gente aprendeu, né, a ser relacionamento da Disney e acha que a vida é cheia de príncipe e princesa. E aí quando a gente casa, a gente acha que vai casar com um príncipe e uma princesa. E aí depois de um tempo você percebe que você não tá casando com um príncipe e uma princesa, tá casando com um ser humano cheio de problema, cheio de vida, cheio de coisas que, tipo, você não tem como controlar e nem deve controlar. O que você deve fazer é amar, é respeitar, é compreender, se amar para que você consiga amar o outro. As pessoas entram hoje em relacionamentos para satisfazer o seu ego, para satisfazer as suas necessidades e não para ajudar o outro nas suas necessidades. Se os dois entrassem no relacionamento para satisfazer as suas necessidades do outro, todo mundo era feliz, porque a individualidade existe e as pessoas precisam entender que elas são diferentes. E você não precisa querer que a outra pessoa seja igual a você. Você precisa conseguir uma conexão com essa pessoa e um objetivo em comum, né? Porque não adianta a gente ficar querendo andar para lados diferentes. E essas questões são muito complicadas, porque nem sempre as pessoas querem fazer as mesmas coisas, nem sempre as pessoas querem agir da mesma forma, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então o casamento ele é doação, né? Só que você só faz isso se você amar. Então não adianta de nada você escolher casar com uma pessoa porque tem dinheiro, porque tem status, ou porque é bonito, ou por causa disso. Porque se você não amar, na hora que você se casa, cai aquela capa do príncipe e da princesa e aí não sobra nada. E aí é quando começa a traição, é quando começa a depressão, é quando começa a ansiedade, é quando todos os problemas que são pequenos viram problemas enormes. E aí as pessoas chegam nessa questão de se divorciar. E aí as pessoas se divorciam e aí depois elas começam na religiosidade, elas cravam culpas eternas para essas pessoas, fardos eternos para pessoas que são seres humanos e estão simplesmente tentando viver as suas vidas e não tem inteligência emocional ainda, às vezes. As pessoas casam cedo, não sabem por que casam, né? As pessoas têm motivos variados para se casarem e depois quando a conta chega, né, um dia, a conta do erro, a conta da decisão errada, da imaturidade, ela chega. E aí, quando ela chega, as pessoas ficam desesperadas, entram em depressão porque não sabem como resolver. E aí, o que acontece? Tem medo de Deus aprovar o casamento porque ele era um divorciado. Quer dizer, agora o cara que é um divorciado, a mulher que é uma divorciada, estão fadados a ficar o resto da vida solteiro, em depressão, melhor morrer logo, né? Porque tem pessoas que não têm dom pra ficar sozinha, né? Então, quer dizer, não adianta de nada falar, estou solteiro, me divorciei, não vou casar de novo. E viver em fornicação, porque um pecado vai acumulando o outro, né? Divorciar é ruim, é complicado, é uma situação traumática, não era pra acontecer, mas acontece. Então, se acontece, a gente tem que fazer a melhor forma de você chegar e resolver esse problema. Qual é a melhor forma de resolver o problema? Qual é a melhor forma de todo mundo viver em paz? Ninguém quer um casamento para poder ficar vivendo no ódio, na guerra, na briga. É claro que briga acontece, é claro que casamento é um lugar onde duas pessoas imperfeitas estão tentando sobreviver ao caos, juntas, entendeu? Então, cada um no seu repertório, cada um na sua situação, estão ali, tentando viver juntas. Então, aparecem problemas no meio do caminho, e se você tiver amor, você consegue resolver tudo. É muita ofensa, é muita tristeza, é briga e coisas que a pessoa fala que ferem no seu íntimo, mas você precisa entender que para que você consiga viver um casamento, para que você consiga sustentar o casamento, o amor é primordial. Porque não geralmente você vai sofrer, você vai sofrer humilhações, você vai acabar fazendo coisas que às vezes você não quer fazer, você quer ir para um lugar, a pessoa quer ir para o outro, mas você cede. Então o casamento é assim, os dois precisam se entender, a comunicação é muito importante. E às vezes o problema do casamento, do divórcio, essas coisas, está em que o casal não sabe viver uma união com o Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Yahweh em primeiro lugar e o casal vai se acrescentando e todos os problemas são resolvidos, tá ok, aí você começa a colocar sogra, sogro, família dando pitaco, e aí começam os seus problemas, amigo, amiguinha, esse negócio de um querer falar da coisa do outro e tal. Então, isso causa o divórcio, e aí as pessoas ficam com esses problemas, e aí agora diz que Deus não vai apoiar, porque vai casar com um divorciado.
Quer dizer, a pessoa é igual aquela história. Ah, não, vou casar com a pessoa que já tem um filho. Quer dizer, que coitada da criança tem culpa de ter vindo ao mundo, né? E aí agora é filha de um pai separado e agora essa mãe que foi separada e tem um filho não pode casar mais porque... Ah, imagina, eu vou casar com uma mulher que já tem filha divorciada. Quer dizer, isso não é nem bíblico, né? Isso não é nem bíblico. Agora, dizer o seguinte, Sueli, mas tem o texto que fala lá que dependendo do casamento, se não for morte, se não for adultério, é melhor que fique só e tal. Claro, tem texto pra tudo. Tem contexto pra tudo também. E tem realidade também, né? Tu consegue ficar sozinho, meu irmão? Tu consegue se divorciar e ficar sozinho, celibatário ali? Consegue? Maravilhoso. Agora tu não consegue, aí não vai casar de novo. Vai falar que é o solteirão, mas vai ficar toda hora catando uma mina diferente. Vivendo em fornicação. Que é isso? Um pecado vai acumular o outro porque socialmente você vai olhar pro irmão e falar: ih, ele é um divorciado. Ela ali é uma divorciada. Deus não vai, quer dizer, Deus não tem... Se ele é um eleito, se ele é uma pessoa de Deus que tá tentando fazer as coisas corretamente, ele não merece ter uma esposa, uma família? Quer dizer, se a primeira família não deu certo, se a segunda não deu certo, se a pessoa tá tentando... né, genuinamente, ele não merece mais, porque agora ele ficou marcado pela vida, gente. Pelo amor de Deus, isso não é nem amor. O amor não trata com esse tipo de diferença, né? Então, vou colocar outra pergunta aqui, porque tem mesmo significado, sentido, a gente vai continuar neste assunto, tá? Muita gente com dúvida de relacionamento, de casamento, de divórcio, de tudo isso. Então, tipo assim, aí, ó, entra nessa questão. Por exemplo, aí você fica pensando, tá, o casamento tá lá, vamos fazer terapia, né? Terapia de casal. E aí, como é que funciona a terapia? Né? Quem é essa pessoa que tá fazendo a terapia? Quais são as ideias dessa pessoa? Perguntaram aqui na questão de psicologia, de consulta ao psicólogo. É muito sério isso, sabe por quê? Dependendo da pessoa que você tá lá, indo se aconselhar, se ajudar, você não sabe nem qual que é a crença dessa pessoa. E hoje em dia a psicologia, infelizmente, quem é psicólogo, quem sabe aqui, vai confirmar o que eu tô falando. As grades das faculdades de psicologia, cara, é tudo incrustado ali, o marxismo é tudo incrustado, as histórias humanistas. E não se tem a moral cristã, a moral bíblica nessas faculdades, nesse conteúdo, nessa grade. Então fica muito difícil, às vezes, pra você se aconselhar com uma pessoa que é psicóloga. Primeiro porque diz que são imparciais, mas você vê que muitas não são. Elas vão recomendar pra você coisas de nova era, às vezes, pra que você se entenda, aquela autoajuda, né? Quando elas deveriam te recomendar, se fosse o caso, você ter uma conexão espiritual com o Pai, não com nova era. Mas ela vai te fazer hipnose, ela vai te indicar acupuntura, ela vai falar pra você fazer meditação. Infelizmente é isso. Claro que tem muitas exceções. Tem psicólogos que são crentes. Só que se você vai consultar com a psicóloga crente da igreja X, ela vai te indicar seguir aquilo ali conforme os preceitos da igreja X, né? Se ela for da igreja Y, ela vai te indicar para seguir com a igreja Y. Então, quem é o maior psicólogo que já existiu, pessoal? É o Messias. Quem é o maior exemplo de inteligência emocional é o Messias. Ele era Deus, mas ele era homem também. Ele passou pelo que a gente passou. Ele pode falar. Ele entende tudo que passa pela nossa mente. Então, vocês procuram, às vezes, as respostas nos lugares errados. Vocês não acham, ficam frustrados, né? Então, as respostas que vocês procuram estão na Bíblia. Mas ninguém quer ler Bíblia, porque Bíblia é livro antigo. Bíblia tá com... Eu tô cheio dos demônios no corpo. Eu não quero nem a Bíblia, não dá sono, né? Eu me envolvi em tanta coisa da vida errada aí que eu não consigo chegar perto de uma Bíblia que aquilo ali me dá repulsa. Cara, tá cheio de demônio na vida. Cheio de brecha, entendeu? Tá seguindo aí um caminho do autoconhecimento da nova era, tá incrustado lá e não sabe o que tá fazendo. Então é o seguinte, o crente tem que fazer terapia, o crente pode fazer terapia. Cuidado com a pessoa que tu coloca tua mente. Cuidado com a pessoa que tu te abre, né? Tá cheio de terapeuta hoje holísticos, negócio maluco aí que vocês vão lendo, vão vendo, né? Constelação familiar, não sei o que, tem resposta pra tudo, né? Signo, não sei o que, astrologia, mapa astral, tem resposta pra tudo. O autoconhecimento tá aí, quer dizer, o conhecimento foi o que trouxe a gente pra esse mundo que a gente tá. Conhecimento do bem e do mal. E agora o ser humano, ele acha que a resposta é no autoconhecimento. Ele acha que a resposta da vida, do vazio que a gente falou aqui nos stories hoje, tá no autoconhecimento. Aí ele vai ler livro, vai fazer um monte de coisa e a Bíblia deixa pra lá. Bíblia é livro velho. Bíblia tá ultrapassada. Vou pegar o livro do Coach X. Vou ler Milagre da Manhã, vai resolver a minha vida.
Milagre da Manhã vai resolver a minha vida. É esse livro que eu preciso. Bíblia? Não, Bíblia deixa pra lá. História antiga, coisa... Não é dessa sociedade. Então vocês entenderam que existe uma linha tênue das coisas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E a sabedoria está em você saber discernir as coisas. Ouça de tudo e retenha o que é bom. Analise o que é bom, o que não é bom. O ser humano, o julgamento do ser humano, ele é falho. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente acha que aquilo é bom, mas você só consegue entender que aquilo é realmente bom se você analisar à luz das escrituras. Mas para que você tenha sabedoria e analise à luz das escrituras, você precisa conhecer as escrituras. Como é que você vai ser um termômetro, um parâmetro para algo? Como é que você vai ter sabedoria para escolher algo se você não sabe qual é o seu principal guia sobre algo? Então qualquer coisa serve. Para quem não entende para onde está indo, qualquer caminho serve. Entendeu? Para quem está desesperado, qualquer cura serve. Faz pacto com qualquer pessoa. Então, tenha discernimento. Então essa pergunta aqui é uma pergunta de autoanálise. O crente pode fazer terapia? Depende. Com quem você vai fazer terapia? O que consiste essa terapia? O que vai ser utilizado nessa terapia? Às vezes a pessoa faz terapia com um amigo que é melhor que com qualquer pessoa profissional. Quer dizer, crente fazer terapia, não gosto de terapia, mas vou fazer com o coach ali. Entendeu? Quer dizer, tu tá depositando tua confiança no homem, mas e você? Qual é a tua capacidade de assimilação daquilo ali? Tu quer só alguém pra chorar mingas pitanga e te falar o caminho pra seguir? Caminho pra seguir, a pessoa vai saber o caminho pra seguir? Quem é essa pessoa? Cuidado, a pessoa que você confia, tua mente, tuas palavras, suas emoções. Nem sempre as pessoas estão alicerçadas na verdade pra, tipo, te conduzir pro caminho correto. Entendeu? Vamos lá. Vamos mais aqui, ó. Ó, essa questão aqui, que a gente falou do casamento. Vontade de casar no papel novamente. Me sinto como namorada. Cara, falei sobre isso. Falo toda hora. Falei de novo nos stories hoje. Vou deixar isso aqui claro aqui. O casamento no papel não é uma obrigação. Uma ordenança bíblica. Ele é uma opção civil. Que te resguarda em casos financeiros. Né? Civil. Tu quer ter um papel, tu quer ter um plano de saúde junto, uma coisa assim. Vai lá e faz. Problema. Você pode fazer uma opção civil. Ela não é uma lei. Não, olha, se fosse uma lei, todo mundo que tá junto, morando junto, se fosse casado, tinha que ter o papel, as pessoas estavam em crime, né? Estavam tendo que pagar uma pena, alguma coisa, uma multa, porque toda lei é obrigatória tem uma multa, tem alguma coisa que vai dizer, se você não fizer, você vai... Aí a pessoa pega aquele texto da Bíblia que fala que a gente tem que respeitar as autoridades, que a gente tem que ser fiel às leis, as coisas e tal. A pessoa deturpa tudo e aí usa quando quer, quando interessa, porque é assim que funciona a doutrina da religiosidade. Aí tá cheio de gente casando no papel, tudo felizinha que tá casando no papel, o casamento não dura um ano. Tudo casamento no papel. Aí o povo que é o juntado, que é os amigados, como o povo tá falando, que é aquele povo apostatado, né? Que é os divorciados, que não tem coragem de casar de novo, ou N motivos, né? Sofre, né? Ele não pode ter cargo na igreja, não pode fazer nada, porque ele é o adúltero, deixa ele de lado. Senta no banco, meu filho, porque aqui você não é merecedor de nada, quem é merecedor é nós aqui, ó. Que estamos casados, casamento, tudo é uma zona, né? O casamento é uma zona, é um inferno na terra pra pessoa. Casamento, casal tratando com indiferença. Os filhos tudo sofrendo, comendo um monte de porcaria, jogando videogame. Pai e a mãe lá, cada um pra um lado, outro pro outro. Ninguém tem amor na casa, mas estamos com o papel assinado. A gente vai todo final de semana lá na igreja. A gente ora, quer dizer, o que mais tem é casamento de fachada. Aí você vai me dizer, casar no papel é algo obrigatório bíblico para ser feliz, para receber uma bênção? Quer dizer, a pessoa não casou no papel, sente como namorado. É isso que a sociedade faz com você. Ela te coloca em rituais, ela te impõe certas coisas que se você não entrar no eixo ali, no grupinho, você não é merecedor de nada, você não tem valor. Então isso aqui é o que o sistema faz com a nossa cabeça. E aí você se deixa manipular. Você se deixa, por quê? Porque não tá afirmado na verdade, não tem discernimento. E aí acontece isso, né? Aí agora aqui outra história. Fui casada por 15 anos. Me divorciei este ano. Mas voltamos. Não tenho mais vontade. Aí vai continuar aqui falando alguma coisa. Não tem mais vontade de quê? De viver? Do quê? É isso aí, essas são as histórias, entendeu?
Então tipo muito, muito complicado, sabe? Aí aqui, tem um monte de perguntas aqui que vai continuando, a pessoa contou muita história e eu não consigo achar a pergunta. Vou tentar clicar em uma aqui pra gente continuar nosso assunto, tá? Muita coisa sobre picada, gente. Vocês estão muito cismados, desesperados com coisas que vocês não conseguem controlar, não está nas mãos de vocês, tá? Eu falei já essa questão aí nos stories, depois vocês vão dar uma olhada, tá? Outra questão as pessoas perguntaram aqui, deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Minha família me exclui e me julga. Diz que eu sou amante, perdi contatos com todos. Quer dizer, primeiro que essa família não tem empatia zero, né? Porque pra tu faz uma coisa errada ou não importa. Você deveria pelo menos ter uma base familiar pra te ajudar, pra te dar aquele aleitamento, né? Porque ninguém merece na vida, tipo, ser o excluidão de lado, o trouxão que fica largado, né? Então, se a família te ama, eles deveriam no mínimo ouvir a sua versão e tentar te compreender nas suas necessidades. E não te apontar o dedo igual fizeram com a mulher lá que queriam atacar a pedra. Porque, pra mim, a sua família e esse pessoal que tava atacando a pedra é a mesma coisa. Entendeu? Então, se a sua família acha que tem que te julgar, que tem que te excluir porque você tomou a decisão errada ou porque você tá casado com alguém que é divorciado, alguma coisa assim, que é a mesma pessoa que colocou e te perdeu o contato, o que pode fazer? São religiosos, entendeu? São pessoas que não entendem que o ser humano não é justo. O ser humano, ele sempre vai errar. Um vai errar num ponto, outro vai errar em outro. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se amar. A gente tem que se ajudar, claro, condenar o mal, mostrar o que tá errado, mas ajudar a pessoa. Você condena o pecado que a pessoa fez, mas você ajuda o pecador ali, que é o eleito, que é o seu amigo, que é o seu familiar, a se reerguer. Né? Porque senão a pessoa vai entrar em depressão, a pessoa quer se suicidar, porque a vida dela não tem mais sentido. Mas o que a gente tá vendo aí são pessoas que estão cheias dos dedos pra acusar. Pra ajudar não tem ninguém, pra acusar tem um monte. E a sua família às vezes é a primeira pessoa, os primeiros a te acusar de algo que eles nem sabem que você viveu. Então, esse é um ponto. Agora o outro ponto é: que peso você dá para as opiniões das pessoas? Elas são mais importantes que as suas opiniões? Elas são mais importantes que as suas convicções e com a vida experienciada sua? O que é mais importante? Quer dizer, tu quer viver uma vida para agradar a sua família, tu quer ficar num casamento que tá acabado, né, às vezes, para agradar a sua família, ou você quer se divorciar para agradar a sua família porque não gosta do seu cônjuge. Já vi muito também aqui. Ai, Suelen, casei com a pessoa que não é da igreja, acabei casando, minha família não gosta dele, vou me divorciar. Coitado do cara, né? Quer dizer, tu casou com ele sabendo que ele não era da igreja, botou o cara na tua família repudia o cara, e tu vai terminar com o cara porque a família não aprovou o cara. Quem é que dorme com o cara? É tu ou tua família? Então a gente precisa começar a ser adulto. Começar a entender que a vida tem frustração, que a vida tem problemas. A gente tentando agradar as pessoas vai criar mais problema. É o caminho pra depressão, pra ansiedade. Ninguém vai agradar a todos. Vai agradar alguns, outros vão ficar com raiva. O que importa é você estar bem, com paz de espírito. Tá agradando a Deus? Sabe como agradar a Deus? Tá preocupado em agradar a Deus? Então, você vai conseguindo entender, né, o caminho a seguir. Vai errar? Vai errar. Todo ser humano erra, né? Ninguém aí tá ileso de tipo, putz. Então, vocês precisam ter mais maturidade espiritual, emocional para lidar com a vida. Sabe? E aí outra coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Só crise sofre sozinha na cabeça, sozinha na mente. Tá todo mundo vivendo, o mundo tá normal, o dia tá todo dia, né? O sol tá vindo, a lua tá vindo, tá tudo mudando e a gente tá aqui, ó, se acabando na mente. Aí depois fala: Sueli, tô com pensamento suicida. Sueli, minha vida não tem sentido. Lógico que não tem sentido, porque o propósito deveria dar pra tua vida, tu não dá. Tu bota o teu propósito na vida nas coisas. Ai, o dia que eu engravidar eu vou ser feliz. Ai, o dia que eu tiver um carro eu vou ser feliz. O dia que, sei lá, que meu marido dá pra mim me dar um buquê de flores eu vou ser feliz. Tu coloca a tua felicidade nas coisas, nas pessoas. E você não coloca a tua felicidade naquilo que importa. No seu propósito de vida, na sua missão. Ninguém é feliz vivendo pra si mesmo. Ninguém é feliz alimentando o seu ego. Então você precisa colocar a sua felicidade nas coisas reais. Se botar em pessoas vai se frustrar. Se botar em objetivos, ser mãe, ter carro, você fazer sucesso, vai se frustrar, porque nada disso está no teu controle. Tu pode trabalhar para que isso aconteça, tu pode trabalhar para ter sucesso e tal, mas se não acontecer, vai se frustrar.
Agora, se tu tiver um propósito de vida, algo que te motive a levantar todos os dias, tá ali na sua frente, você tem propósito, você tem uma forma de ser feliz. E o propósito do ser humano, do crente, é o próximo. E é tão difícil entender isso, porque para que você coloque o próximo como propósito, você precisa se diminuir. E aqui na Bíblia fala, né? Bem-aventurado aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. O Messias fez, deu a vida dele para os amigos dele, somos a igreja. Então, se você tem propósito de vida, você tem um propósito fixo, você é feliz. Agora, se seu propósito está em coisas terrenas, está em bens materiais, está em pessoas, está em aprovação social, só sofrimento. Vai ficar com pensamento suicida, vai ficar com vazio, vai tentar ler a Bíblia, não vai conseguir, porque você ainda não entendeu quem você é. E não adianta ir procurar em livro de autoajuda, não adianta procurar nada disso, porque não vai estar ali a resposta. Ali você pode entender algumas coisas e tal, mas não é fatalista, porque cada ser humano é individual. Você pode ter um conhecimento, mas não é aquilo que vai te dar felicidade, entendeu? Não é isso que vai te dar felicidade, tá? E aí as pessoas falam, tá acontecendo tudo isso no mundo, eu não sei mais o que fazer. Não sabe mesmo. Não sabe, porque tá vivendo no automático, né? Então, é isso, ó, outra questão. Entendi que errei por não saber doar no relacionamento, me sentia vítima, agora sei que não tem volta. Ou seja, as pessoas colocam, como eu falei, colocam as decisões, colocam a felicidade nas pessoas, colocam a felicidade da vida no outro, do casamento, que é uma pessoa imperfeita. Primeira oportunidade que a pessoa tem de te maltratar ou não, você já entra numa situação de vítima, quer dizer, você não é protagonista da sua vida, você acha que o mundo te deve tudo, todo mundo te deve tudo porque você é maravilhosa, porque você é incrível, porque você é o cara que sustenta a casa, então todo mundo te deve tudo, né? Você é o cara que sustenta a casa enquanto a mulher fica só em casa. Pô, trabalho pra caramba, chego em casa e quero minha comida. Quer dizer, que amor você tem por essa mulher chegar cobrando as coisas? Não é assim. Ela tem a função dela, óbvio, mas não é nada assim, obrigado. Tem que ser por amor. Quer dizer, os caras chegam com essa narrativa, então trabalho o tempo inteiro, essa mulher só gasta meu dinheiro. Quer dizer, a mulher tá lá cuidando dos filhos, fazendo um monte de coisa e ainda tem que ouvir isso. E o cara tá lá trabalhando pra caramba, a mulher chega e fala, você vai lavar a louça, não? Quer dizer, cadê a empatia? Cadê o amor? Cadê o companheirismo? Não se tem mais, né? E aí as pessoas fazem assim, não sei me doar, não sei, porque não sabe mesmo, não aprendeu, não foi ensinado em casa. Às vezes é filho de casamento desfeito, entendeu? E aí chega lá, não sabe mesmo fazer, e aí bota na posição de vítima, eu sou incrível e ele que me maltrata, ele não quer saber de mim, não sei o quê. Quer dizer, a mulher é maravilhosa e o cara é um maluco. Então casou com ele por quê? O que você viu nesse cara, então? Porque depois que casou, transformou antes era um príncipe, né? Tá apaixonada, pessoa que eu quero pra minha vida, pai dos meus filhos. Aí depois que casa, vira o quê? Vira um ogro? Vira um Shrek? O que acontece do dia pra noite? Não acontece. Na sua mente é que tá acontecendo. Na vida real, normal. O cara continua sendo igual, só que você não percebia, que tava cega. Tava cega. A paixão, início do relacionamento, as expectativas, as ilusões que você coloca, deixa a pessoa cega. Aí depois que ela vê que ela casou com um ser humano, né? Aí ela falou, aí, cadê? E o cara casou com uma mulher, né? Um ser humano mulher. Cadê? Cadê aquele príncipe? Cadê aquela princesa maravilhosa que se arrumava toda pra me encontrar? Cadê essa mulher acordando todo dia aqui do meu lado e reclama pra caraca, fica de TPM? Então, quer dizer, se falta maturidade, falta estar presente no presente, falta posição de realidade. Vive de ilusão, o mundo criou uma ilusão, vocês entram e ficam nessa ilusão e se não tiver ninguém pra tirar você de lá, dar tapa na cara, fala, ei, acorda, a vida não é esse conto de fadas e tá tudo bem. Aí você fica esperando a princesa, o príncipe, a vida maravilhosa, o dinheiro, você espera tudo. E aí depois que você vê que você perde, não tem volta. É assim que é, a gente fica trocando de relacionamentos e fazendo tudo na nossa vida descartável. Amizades são descartáveis, pessoas são descartáveis. E essa é a sociedade que a gente está encaminhando, né? Então, outra coisa aqui. Olha essa questão. Perdi minha mãe. Tem bastante texto que eu tô pegando as frases, tá? Perdi minha mãe, me afundei na ansiedade, depressão e pânico. Por que isso acontece? Primeiro que, é óbvio, é muito triste perder alguém. Perder parente, perder uma pessoa que tá ali do seu lado. Ninguém quer lidar com a morte, né? Ninguém quer lidar com esse sentimento. A gente, quando foi criado, a gente tem um sentimento de eternidade. Acabou lá no Éden. Agora, o dia que comedes, morrereis. Agora a gente morre, né? Então, essa sensação de eternidade continua aqui em algum lugar. Ninguém quer morrer, ninguém quer ver ninguém morrer, ninguém tá preparado pro dia da morte. Ninguém sabe o dia da morte. Aí, coloca toda a tua emoção na sua mãe,
né, que te criou. Aí tem um momento que você teria que evoluir, sair de casa, morar sozinha, casar, viver com suas próprias pernas, mas não. Carrega a mãe ali, ó. Aí a mãe vira sogra, a mãe vive a vida inteira ali, ó. A senhorinha. Não que não tenha que fazer, cada um sabe o tipo de relacionamento que tem com a mãe que tem. Quem sou eu pra dizer que é alguma coisa? Só que a carga emocional que você coloca na sua mãe, no seu pai, no seu namorado, no seu marido, na sua amiga, faz com que eles tenham o controle da sua felicidade. Então, quando eles se vão, seja por uma morte, seja porque acabou a amizade, seja porque acabou o relacionamento, tu te afunda. Porque a tua fonte de felicidade, de emoção, de descarrega é uma pessoa. E aí você transforma ela num Deus. Isso é uma forma de idolatria. Pasme, isso é uma forma de idolatria. Quando que você deveria botar todas as suas necessidades, todas as suas reclamações em Deus. Ai, Sueli, mas é tão difícil, porque Deus a gente não vê, a gente não sente. É bom ter uma pessoa, tudo bem? Você pode ter um step terreno. Só que esse step terreno é um step. Quem é o principal? O Pai fala contigo através da mente. Não é porque você não vê Ele que você não pode sentir. Certo? Então, se eu ficar me apegando terrenamente às pessoas ao meu redor, aos meus amigos, ao meu emprego, tudo isso acaba. E quando acabar, sabe o que você vai fazer? Ficar com cara de tacho, sofrendo, depressão, ansiedade e pânico. Então, você quer a receita pro problema? É depositar a sua felicidade, a sua emoção, tudo em pessoas e coisas. Então, não é que você tenha que ser a pessoa friona também. É que você tem que ser equilibrado. Você tem que ser compreensivo. Você tem que ser empático. Então, eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu não consigo me relacionar com nenhum cara, não sei o que. Aí você vai ver a mulher pegadíssima mãe, o cara chega lá e fala, ih, é B.O., vou embora. Quer dizer, o cara começa a namorar a menina, depois vê que a menina quer levar a mãe pra tudo quanto é lugar, até pra quando casar, até pra câmera. Eu falo assim, na minha lua de mel vai querer trazer a sogra. Quem é? Eu tô falando mentira? Me comenta aqui, eu tô mentindo? Confirma aqui pra mim quem sofre com isso. Ou às vezes o cara também, né? O cara lá pegadão na mãe, trata a mãe, é o filhinho da mamãe. Quer dizer, comeu soja a vida inteira, né? Virou o filhinho da mamãe. Aí na hora que a mulher casa, o banana, queria casar com o macho alfa, com o patriarca, com o cara que vai proteger ela, que vai dar a vida por ela, casou com o bananinha, com o filhinho da mamãe. E aí? Não sabe matar uma barata, não sabe resolver um problema, não sabe instalar um chuveiro. O que essa mulher vai fazer, pelo amor de Deus? Vai contratar o marido de aluguel, aí o cara entra na casa dela, vê lá o bananão sentado e vai arrumar as coisas. Aí o que a mulher vai fazer? Eu quero aquele cara ali. Começa a traição, começa a olhar pro lado. Então, o problema tem uma raiz ali muito rígida, muito séria pra todo mundo, né? A mulher não quer um banana, né? E o cara não quer uma mulher zona. O cara quer uma mulher organizada, que limpa as coisas, na medida do possível. Também não quer uma pessoa com toque, né? Porque tem mulher que, por favor, não pode cair um trem no chão que acabou o mundo, vai limpar agora. Quer dizer, ela tava indo, sei lá, tomar banho, viu um chão sujo, pega lá o rodo pra limpar. Equilíbrio, gente, equilíbrio. Não é pra viver na zona, mas também não é pra poder viver na coisa perfeição o tempo inteiro. Chega a beirar mania, toque. E tá cheio de gente, cheio de toque, cheio de mania aí. Aí na hora que casa, começa a ver, meu marido é meio maluco, né? Ele era tão normal no namoro, claro, você passava com ele algumas horas, né? Aí no casamento passa o tempo inteiro e você vai ver que ele é maluco mesmo. E a mulher, toda linda, maravilhosa, chegou aqui meio cismada, meio paranoica, né? Meio ciumentona. Quer dizer, se fez de princesinha no namoro, o cara se fez de príncipe encantado que não tem bafo, acorda incrível, aí chega no casamento, problema, entendeu? Então, é isso, as famílias, os cônjuges precisam se entender, precisam viver na realidade, precisam sair da ilusão, né, que foi colocada. E aí as filhas precisam amadurecer, precisam entender que a mãe é a mãe, mas beleza, agora ela vai largar a mãe ali quietinha na casinha dela e vai viver a sua vida, né, com o seu marido. E quando precisar de alguma coisa, de vez em quando, né, mas tenta ser mulher, não precisa ficar toda hora tudo chamando, ai mãe, pelo amor de Deus, mãe. Porque daí depois a mãe começa a palpitar na sua vida, palpitar,
E você vai reclamar. Ai, minha mãe, nossa, me reclama de tudo. Ai, minha mãe fica se metendo na minha vida. Lógico, você tá dando oportunidade. Toda hora que vai acontecer uma coisa, você não sabe lavar uma panela, vai chamar tua mãe, não sabe fazer o arroz. Em vez de entrar no Google e olhar como é que faz, vai perguntar pra mãe. Tudo pergunta pra mãe. Tá dando o controle da vida pra mãe. Né? Tá dando o controle da vida pra mãe. E aí a mãe se acha no controle e vai dizer as coisas. Aí depois fala, ai, eu tive um filho, minha mãe fica falando como que eu tenho que educar ele. Ela fica o tempo inteiro me incomodando, falando que eu tenho que educar ele, o que eu tenho que fazer. Lógico. Toda hora que a criança tá lá cagada, você ligar pra sua mãe. Aí depois não quer que a mulher se meta. Então a gente dá assim, ó, de mão beijada pras pessoas. Me julguem, me controlem, falem da minha vida, me maltratem. Você dá isso de mão beijada. Você dá isso de mão beijada pras pessoas. Você dá o controle. Olha, controlem a minha vida. Depois vocês reclamam. Tô triste, tô depressiva, minha vida não tem sentido. Faz sentido pra vocês? Ou tô falando besteira aqui? Me diga aqui se eu estiver falando besteira, porque isso aqui é tudo que eu tenho de experiência. Olha que eu tenho bastante com muitas dessas coisas. Então, eu quero ajudar vocês a serem mais maduros. Maduros, e isso não tem nada a ver com idade, isso tem a ver com a forma com que você vê o mundo, entendeu? Então, é isso. E agora vamos ver aqui, ó, outra questão que vocês perguntam muito, ó. Quer ver? Outra questão, também de relacionamento. Carrego culpas, às vezes, acho que estou sofrendo por isso, como ter paz. Todo mundo carrega culpa, gente. Ou tem alguém que não se sente culpado por nada aqui. Quer dizer, você tem uma vida, né? Você vai ter algum momento que você vai carregar uma culpa. Você vai falar assim, pô, eu errei naquele negócio, cara. Agora, tudo que você fizer de errado, você vai levar como culpa, melhor parar de viver. Não sai de dentro de casa. Porque se você se relacionar com qualquer pessoa, em algum momento você vai ter uma culpa. Porque você vai errar. Porque não existe um justo sequer. E quando você reconhece, você tem humildade, você perdoa mais. Você não se culpa por tudo. Você reconhece, você pede perdão, recebe perdão, zero. Agora, ficar com a culpa se consumindo, isso é o demônio. Satanás, ele faz isso. Ele aproveita aquele pecado que tu cometeu e aí ele fica te dando culpa, Porque assim, o pai, ele não trabalha com a culpa, ele trabalha com arrependimento. Arrependimento vem de culpa. A culpa te consome. O arrependimento te muda e te move a orar, a pedir perdão. Então, se você ficar com essa culpa te consumindo, você só vai definhar. Depressão, ansiedade, mesma coisa, não tem paz. Acabou. Não tem paz. Então, o que você deve fazer para que você não fique com a culpa te consumindo? Primeiro, você tem que reconhecer os seus erros. Né? Tem que ser maduro, tem que ser honesto, intelectual. Tem que reconhecer os erros. Tem que chegar pra pessoa e falar assim, olha só, eu errei com você. Eu sei que eu errei. Eu peço muitas desculpas por você, por ter feito isso. Naquela época eu era, sei lá, enfim, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Me perdoa. Você fez seu papel. Se a pessoa te perdoar ou não, aí se ela for um crente, ela tem que obrigação de perdoar. Mas pode ser que ela não perdoe. Então você não tá mais nas suas mãos. E aí você vai orar pro pai e vai pedir perdão. Você se arrependeu. Você viu, reconheceu seu erro. Acabou. Que culpa que tá te perseguindo? Porque o Messias morreu na madeira pelos seus pecados, para que você pudesse orar, pedir perdão e ser perdoado. Se você ainda tem culpa, significa que você não aceita esse perdão. E por que então que você não aceita esse perdão? Por que você se coloca nessa situação de vítima? Porque é uma vitimização. Eu errei, eu sou culpada, agora eu vou eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer porque eu mereço essa culpa e tal. Isso não é certo. Isso são os demônios utilizando o seu pecado, os seus erros, para te definhar. E aí depois eu tenho que ouvir crente dizendo que quem se suicida perdeu a salvação. Quer dizer, a pessoa sofre uma tentação demoníaca por causa de culpas que ela reconhece ou por causa de problemas da vida que ela não sabe lidar. Pessoas que não têm maturidade espiritual, não têm maturidade emocional para lidar com o mundo e com os problemas e com a vida do mundo caído que a gente vive. E aí a pessoa, um dia tem pensamento suicida, um dia ela tenta suicídio. Aí às vezes não morre, às vezes morre. Aí tem que ouvir, por exemplo, falar pra uma mãe que perdeu um filho por causa dessa questão, que o filho dela perdeu a salvação. Ai, mãe, que pena, né? Agora você nunca mais vai ver ele. Quer dizer, olha que terrível. Isso é o que a religiosidade faz. Então a gente não tem mais, parece que a gente é um bando de, sei lá, robô. Não consegue mais compreender a dor do outro. A gente ficou tão frio, tão assim, que a gente não consegue compreender, não tem empatia pra conseguir entender. E a gente sai botando o dedo, ó. Perdeu a salvação, pecador, adúltero, mentiroso, não sei o que lá, bandido. É isso que a gente faz todos os dias. E aí depois a gente tem a capacidade de dizer, eu vou pra minha igreja, eu leio a Bíblia, eu oro.
Tá adiantando do quê? Tá adiantando do quê? Tá, o principal mandamento, que é amar ao próximo, e o próximo é próximo. Não é o mandamento, não é amar o seu amigo. É amar o próximo. Qualquer um é próximo. Qualquer um que tiver um relacionamento contigo é um próximo. Seja ele seu amigo, seja ele seu inimigo, ele é um próximo. E se um dia ele pedir perdão, se um dia você sentir que tem que dar o perdão pra alguém mesmo que ela não peça, perdoe no seu coração. Essa é a nossa obrigação. Agora, a gente tá aqui pra julgar, né? A gente gosta de apontar dedo, porque, o meu pecado é outro. Então, já que o outro cometeu aquele pecado, quer dizer, as pessoas são cheias disso, né? As pessoas estão lá no relacionamento criticando as outras. Essa pessoa é maluca de ter filho agora, sinceramente, se eu fosse ela... Aí o outro fala assim, nossa, você viu fulano, 10 anos casado, divorciou, nossa, que terrível. Daqui a pouco tá lá cantando na igreja. É assim, não é? E outras coisas mais, por exemplo, fulano, nossa, fala que tem dinheiro pra caraca, vive na dívida, cara. Tu nem sabe. E essas pessoas que estão comentando e fazendo essas fofocas, é aquela que queria ter o que o fulano que tá na dívida tem, é aquela que queria ter a capacidade de se divorciar e não consegue, é aquela que queria ter a capacidade de ter um casamento maravilhoso e não consegue, é aquela que queria ter a capacidade de ter uma beleza, que nem aquelas pessoas que falam assim, nossa, essa aí malha demais, nossa, ficou até magricela. Essa daí pra que tanto músculo? É só vozinha do demônio, entendeu? Então, as pessoas que criticam, aquele naquela questão, ser mãe agora, que tá doida pra ser mãe. Mas aí, viu que a outra teve mais coragem que ela, deixou a vida acontecer, agora fica com inveja. Aí depois tem a capacidade de dizer, não, eu sou bom, eu vou pra igreja, eu faço tudo certo. Não, justo se quer. Aí quando a gente diz que o ser humano nasce depravado e cresce depravado, e ele depende da ação do Espírito Santo, você vira pra mim e fala assim, eu escolho Deus. Eu escolho, porque eu fui lá na igreja e me converti. Quer dizer, tu acha que tu consegue sozinho chegar lá num ponto espiritual sendo desse jeito que você é, que todo mundo é. Todo mundo é egoístinha, todo mundo é egocêntrico, todo mundo é mentiroso, todo mundo tem algo ali que o incomoda, porque ele nasce com aquele algo. E a vida te molda para que você destrua este algo. E se você for um vaso de honra, você vai destruir este algo, porque o Espírito Santo vai te ajudar a destruir este algo. E se você for no vaso de dinheiro, você vai seguir o percurso da vida, vai ser feliz, vai ganhar dinheiro pra caraca, vai ter uma vida terrena maravilhosa. A pessoa não quer nem que o mundo acabe, porque se acabar, ela não consegue se formar na faculdade. Eu ouvi gente falando assim, nossa, gente, o mundo tá acabando. Espera só terminar a faculdade de medicina. Quer dizer, vai levar o diploma pro céu, pro reino? Vai levar? Vai atender as pessoas lá, né? Tava quase terminando aqui, meu casamento. Nossa, eu ia me casar agora, eu ia fazer minha festa. Né? Não acaba o mundo ainda não. Quer dizer, é desse jeito. As pessoas estão tão apegadas ao mundo terreno que elas não conseguem mais entender o conflito que ela vive. E fica todo mundo depressivo. Fica todo mundo mal, entendeu? Então, esse é o mal do século, tá? Esse é o mal do século. Outra coisa, olha só. Isso aqui tá demais aqui. Orei muito ao pai pra pedir pro meu marido não se picar. Não deu certo, ele foi lá e picou e tal. Gente, vocês têm que ensinar, vocês têm que explicar, vocês precisam informar, mas vocês não precisam atormentar. Entenderam a diferença? Informar, compartilhar, explicar, ensinar, não atormentar. Matéria dada, lembra aquela história de matéria dada? O professor começa a falar, os alunos começam a fazer confusão, ele fala, matéria dada, prova semana que vem. Aí todo mundo, mas peraí, já tá quietinho agora, tá? Não, já tá matéria dada, prova semana que vem. Você não precisa atormentar a sua família e as pessoas que te cercam com um assunto que elas não querem ouvir. Você precisa usar os seus canais, os meios que você quiser para informar aquilo que você acredita, não tem problema, segue quem quer, tá? Mas você não precisa atormentar e desfazer os seus relacionamentos por causa disso. Porque é exatamente essa é a estratégia. A polarização, seja na política, seja nas decisões familiares, em tudo, ela é uma armadilha, é uma arma de desassociação de pessoas e de desfazer relacionamentos. Então, se você deixar as suas opiniões, as suas ideias, as suas intenções desfazer esses relacionamentos, está fazendo tudo errado. Porque a verdade precisa ser dita com sabedoria. E ela tem momentos para ser dita, ela tem lugares para ser dita. Você não vai chegar numa mesa de amigos que tu resolve sair um dia, sei lá, todo mundo negado ali. Aí você é o despertão. Aí tu vai virar e falar assim, pessoal, vocês vão tudo morrer com essa vacina. Então, falar qualquer coisa que você tem que falar, que você crê na sua cabeça, porque você tem um pouco mais de conhecimento, às vezes, que as pessoas. Tu vai ser o chatão do grupo. Tu vai ser o inconveniente. Então, a sabedoria, ela faz com que você saiba até a hora de falar e a hora de não falar, né? E assim você mantém. E você faz com que essas pessoas
te consultem. Quando você não atormenta elas vão te consultar. Porque se o Espírito do Pai tocar nelas, elas vão te consultar, te perguntar, você falou um negócio aquele dia, ela fica refletindo depois e tal. Fiquei refletindo depois. Se você refletindo depois, é o Espírito Santo fazendo trabalho. Fiquei refletindo depois, faz um pouco de sentido. Onde é que eu posso ler mais sobre isso? Você falou aquele dia que a Terra é plana e tudo, nunca tinha ouvido falar nesse negócio, todo mundo fala que é coisa de maluco. Onde que eu posso ler mais sobre isso? Parece que faz algum sentido, você é um pouco inteligente, às vezes você fala um negócio desse aí, agora a gente fica meio grilado aqui. É assim. É assim que você compartilha a verdade de forma genuína. Você não desce goela abaixo as coisas, você não vai bater no final de semana na casa da pessoa querendo pregar pra ela, tá em casa, domingão com a família dela. Quer dizer, tem gente que faz isso, tem que faz isso, mas qual é a chance da pessoa querer ouvir o que você tem pra dizer, né? Não é pra jogar pérola aos porcos. Quando o Messias fala isso, quando a Bíblia fala isso, ela tá dizendo que você tem que ter sabedoria. Entregue para quem quer receber, entendeu? Entregue para quem quer a mensagem. Não é todo mundo que tem o discernimento que a gente tem. Não é todo mundo que tem o estudo que a gente tem. As pessoas perdem muito tempo, às vezes, na vida dela terrena, na vida subjetiva. Elas não sabem nem o que significa terra plana. Acha que quem falou é maluco. Não tem metade do conhecimento do maluco que falou que a terra é plana. Ou que, pelo menos, acredita, que pelo menos questiona. Porque tem muitos que não acreditam. Tudo bem, mas questionam. Ou não duvidam que pode até ser. Mas esses deram o benefício da dúvida e foram estudar. Foram atrás da informação. Metade das pessoas que falam e criticam uma pessoa que fala assim, terra plana e tal, não sabe nem o que é a teoria da terra plana. Não sabe nem o que a Bíblia diz que é a terra plana. Não entende nenhuma palavra chamada cosmologia hebraica. Vai entender o que é graça? Vai entender que você não domina nada, que você não é soberano sobre a sua vida? É difícil, né? É que nem o Messias fala. Eu vou explicar pra vocês as coisas espirituais. Utilizando as terrenas, você já tem dificuldade. Imagina se eu falar, não, eu falo pra vocês de coisas terrenas, tento explicar as parábolas e tal. Imagina se eu começar a falar das espirituais. Não vai conseguir compreender. Porque existem fases, existem momentos, existem etapas, né? Então, é uma escadinha atrás da outra. Se tu chegar e vomitar tudo na cabeça da pessoa, que ela quer saber o que você quer que ela saiba, porque às vezes você tem amor por essa pessoa. Putz, a pessoa mais genuína que tem chega assim, meu, cara, que eu descobri que o mundo engana um monte de coisa e tal. Aí chega pros teus amigos, porque você ama eles. Você também, se você descobriu, você quer contar pra eles. E são os primeiros a te escarnecer. A sua família é o primeiro a te tratar como se você fosse um maluco, a te internar. E mal sabe eles que você tá com amor por eles, falando pra eles, mas eles não entendem, não têm discernimento. Então, se a ti foi revelado, se a ti já foi mostrado muitas coisas, dosa na hora de falar. Até porque na hora que a gente absorve isso, a nossa vida fica uma maluquice, porque a gente fica meio sofrendo um conflito. Você vai uma coisa pro outro, quando você fala, você fica assim, caraca, mano, eu não tenho nem vida, nem tempo suficiente pra poder resolver isto, né? E aqui tá dizendo que vai cair minha live, 1 minuto e 52, eu acho, agora tá aparecendo isso, então eu fico por aqui, né? Porque eu acho que vai cair, então eu não vou começar de novo. Então, entendam essa mensagem tão importante que eu quero passar pra vocês. Desenvolvam o emocional de vocês, sejam maduros, sejam honestos intelectuais, analisem de tudo, retenham o que é bom, tenham a Bíblia como guia para a vida de vocês, tenham discernimento, peçam discernimento ao Pai, peça sabedoria para que você analise os assuntos com inteligência. O mundo não é aquilo que contam pra gente todos os dias, mas algumas coisas que eles contam é verdade. Então, cabe a nós entender o que é verdade, o que é engano. O que é real, o que é mentira. A gente vive uma grande ilusão. E a gente traz essa ilusão para os nossos relacionamentos. A gente traz essa ilusão para a nossa vida. Para os amizades, para a família, para o marido, para a mulher, para os filhos. E todo mundo sofre. Então, seja você o elo de conexão e de inteligência emocional e de sabedoria. Estude, se for necessário, isso. Pare de incomodar, seja útil. Ninguém te deve nada. Tudo que te entregarem, aceite com amor, porque ninguém te deve nada. E você não deve nada pra ninguém. Então, se algo vier, amém. Se não vier, amém também. Porque o Pai tá ali olhando tudo e todos. No fim, é a decisão dele e a vontade dele que vai sempre prevalecer. Certo? Então, fechando aqui essa live de perguntas e respostas, porque o tempo tá acabando. Mas entendam, tá? Entendam.
Não devemos nada pra ninguém. O mundo não te deve nada, você não deve nada pra ninguém, só deve para o Pai. Beijo pra vocês, feliz sábado.